dividir com vocês, compartilhar com vocês, tá? Para poder dividir o livro, o livrinho com vocês. O exercício, a resposta, né? Ó, exercício de semana passada, hein? Foi para casa, não fizeram para segunda, começamos a correção. Agora, vamos ver se a gente consegue terminar logo, tá? Tem como continuar mais não, hein? Vê para mim, vê se eu parei para vocês na letra D da 92. Depois eu vou botar até a explicação que eu dei lá na 82, de vozes verbais, eu vou dar para vocês também. Colocou para mim? BL. Página 94. A gente parou no 93. Acho que a gente vai para 94. Rebeca está na sala? Depois eu vou colocar o nome que tá de todos que estão na sala. Eu tô presencial, tia. Presencial, então. Isso que eu perguntei, Rebeca, se você está na... Presencial não, online. É, online. Rebeca está online. Tá, então vamos lá. Depois eu vou colocar os nomes, tá? Vou lá pela relação dos alunos. Bom, parei que letra... Ah, parei, eu parei daí, não foi? Dá uma olhadinha. Professora, você tudo. Já corrigiu tudo. Não, já corrigi tudo? A 2 também? A 92 toda, 93. Então, olha só. Presta atenção. Então, presta atenção. Já que eu corrigi a 93, vou para 94. Mas antes disso, a questão J, coloquem na J para mim. Era a matéria que eu estava explicando, fazendo uma revisão oral na 82. Fala assim, em qual voz verbal está a oração assinalada no exercício anterior? Então, presta atenção. Eu coloquei aqui vários exemplos. Vou fazer a mesma coisa com vocês, tá? Todas as dúvidas vão ser tiradas antes da prova, que a prova é quinta-feira, né? Amanhã, né, então, a minha provinha. Então, olha só, eu botei lá no nosso anúncio publicitário da 92, diz assim, compra e vende-se. 2 verbos, comprar e vender. Já fizemos uma análise desses 2 verbos. O verbo vender encontra-se, João, presta atenção, hein? Encontra-se com a partícula ser. Eu vou chamar de partícula porque eu não dei a função sintática dele ainda. E o verbo comprar não tem nada. Então, a gente sabe muito bem que eu tenho um sujeito composto. Fizemos o exercício anterior. Mas esse sujeito composto, que é geladeira, freezer ou outros acessórios que eu estou vendendo, eu tenho aqui, eu não sei quem praticou a ação. Eu não tenho sujeito agente, mas eu tenho um sujeito composto, paciente. Então, eu botei o verbo antes, a pergunta antes, né? No nosso noticiário aqui do livro, na 92. Quem compra? Quem? O que compra? O que vende? Quem vende? Quem vende, eu não consigo resposta. Quem compra, eu também não sei quem praticou a ação. Mas eu sei o que compra, o que vende. Então, eu tenho sujeito nessa oração? Lá na classe gramatical, você vai dizer que não. Você vai dizer que eu não tenho sujeito. Mas eu vou dizer para você que eu tenho sujeito, sim. Eu não tenho lá sujeito dentro da classe gramatical, porque eu não sei quem praticou a ação. Mas se eu transformar a minha oração, eu tenho objeto direto, se eu transformei ela em voz passiva analítica, eu tenho meu sujeito paciente. Se eu tenho um sujeito paciente, e são vários itens dentro do, né, que tornou o sujeito paciente e transformou o sujeito paciente em sujeito composto. Então, eu tenho mais de um item. Tem geladeira, eu tenho freezer, eu tenho balcão expositor, eu tenho câmaras frias. Então, o que eu tenho aí? Vários itens. Se eu tenho vários itens, eu tenho sujeito composto. Se eu tenho sujeito composto, eu tenho um sujeito que é. Aí você vai dizer assim, é composto? É, mas ele tem uma outra classificação. Qual é? Sujeito paciente. Porque nas vozes verbais, para voz passiva analítica e voz passiva sintética, eu preciso de sujeito paciente. E quem é que pratica a ação? Eu não sei. Muitas vezes eu não sei. Outras eu sei. Quem pratica a ação?
se eu fizer a pergunta, quem comprou e quem vendeu, eu não sei quem praticou a ação. Mas se eu trocar o sujeito, o objeto direto com o lugar do sujeito, eu vou saber sim, mas não quem praticou a ação e quem sofreu a ação. Então, vamos lá, presta atenção. Eu coloquei frases aqui, eu vou até criar outras para vocês. Vamos colocar aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, Regina lembrou de vocês hoje. Eu quero que alguém abra o fone, tá? Nesta oração. Eu quero saber em que voz verbal está essa oração. Em voz verbal. Quando eu falar em voz verbal, eu posso falar em voz ativa, voz passiva, analítica e sintética e voz reflexiva. Quando eu falo assim, em que voz está essa oração, não esqueçam, tá? Eu tenho verbo na oração. Se tratando de verbos, vou botar Cauã. Bom dia, Cauã. Bom dia que eu já dei para todos, né? Mas depois eu vou para a chamada, tá? Vamos lá. Sem conversa agora. Todo mundo prestando atenção que a prova está chegando. Depois da prova não vai... Ó, depois da provinha, não adianta lastimar não, tá? Poxa, professora, eu não consegui aprender, não consegui tirar dúvidas, então vamos lá. Silêncio total e prestar atenção. Eu quero saber, tanto o pessoal de casa, quanto o pessoal presencial, em que voz está. Eu quero saber em que voz está essa oração. Vou trazer outra oração. Deixa eu puxar aqui. Vamos colocar até aqui, ó. Vou tirar o Pedro. Para ele, deixa eu entrar na sala para botar em sala. Ô, tia Regina. Oi, amor. Pode explicar de novo, por favor, para me entender a situação de educação. Fala mais pertinho do fone. Professora, Fala. a senhora poderia fazer uma breve explicação para mim? Que eu me perdi na matéria. Aí, você pode dar como se fosse um resumo, por favor. Fazer um resumo para você da matéria no caderno ou fazer o que eu vou fazer agora com uma explicação para você entender? Porque a gente não pode você não pode perder tempo. No caderno, tia, por favor. Fica melhor para todo mundo. É a resumo da matéria que já foi dada desde o primeiro livro? Não. Falando dessa matéria que a senhora está dando agora, tia. Olha só, quem é o Cauã que está querendo participar? Ele não é daqui. Então, Gilberto, Não tem nenhum Cauã aqui na sala, tia. Então, vou negar aqui, porque não é certo. E toda hora ele está querendo entrar. Não pertence a essa sala. Regina, eu estou negando aqui, pode deixar. Ótimo, obrigada. Então, vou voltar lá para a minha telinha, tá? Vamos lá, gente. Olha só. Quem me pediu essa explicação? Fala para mim o nome. Viram Fantástico? Fala para mim. Acho que foi João Pedro. João Pedro? João Pedro, presta atenção. Você não pode fazer um resumo na matéria agora no teu caderno. Vou ser sincero, meu lindo. Essa matéria, desde o módulo 1, você já fez prova sobre ela, você fez revisão, você já trabalhou ela no módulo 1, ela veio para o início do módulo 2, continuou no módulo 2, tá? Eu fechei o módulo 1 com essa matéria, estou fechando agora o módulo também com a revisão dessa matéria, mas abrimos um módulo com essa matéria, não tem como fazer revisão, não posso perder 3 tempos de aula, João, não é perder. Tudo bem, se a prova não fosse quinta-feira. Se a prova não fosse quinta-feira, eu tinha que fazer um resumo para você, eu poderia até fazer separado e depois colocar para vocês, até na plataforma, para vocês obterem um resumo. Você já tem esse resumo. Quem tem organização, tem o caderno já, desde o início do ano, já tem um resumo do caderno. Entendeu, meu lindo? Então, você presta atenção, tira as dúvidas agora. Eu não tenho como digitar e botar tudo para você. Aí eu vou bem dizer, perder 3 tempos de aula se eu ainda tenho figuras para dar e orações para trabalhar. Então, o que eu pediria a você? Que você tivesse um caderno mais organizado. João, você estava online? Desculpa, mas eu não posso fazer isso agora. Tá? Senão eu vou fazer um resumo só de uma matéria. Só tem uma questão ou 2 dessa matéria. E o restante é das outras. E você vai pedir resumo também? Como se eu não vou ter tempo para isso? Então, preste atenção, tira todas as dúvidas agora, tá? Vou botar junto aqui, preste atenção. Já que o livro fala dessa matéria também, já estou entrando aqui, que eu queria dar um exercício, mas o livro já tem um exercício, então eu estou aproveitando tudo que está no livro, que é o único meio para dar tempo. Então, vamos colocar, vamos botar
Rebeca. Rebeca, perdão, tá? Mas não tem... Estou usando seu nome. Rebeca comprou uma blusa para a Regina. Olha só, vou eu aqui juntar, presta atenção, pessoal, sem falar. As duas orações. Eu coloquei aqui, vou apagar. E vou apagar essa daqui também. Pronto. Duas orações. Olha para o quadro aqui. Tá? Tá lá no términozinho da questão que nós paramos. Olha só. É na letra I. Regina lembrou de você, de vocês. Regina lembrou de vocês hoje. Eu lembrei. Rebeca comprou uma blusa para a Regina. Duas orações. Primeiramente, verbos. Se eu não sei, se eu não reconheço o verbo, quem pratica a ação, ou um verbo de estado, ou um verbo de ação, eu não vou saber resolver nada dentro da língua portuguesa. Verbo da primeira oração, alguém pode me tirar? João, tira para mim o verbo. O verbo? É, a ação. Qual, João? Comprou. Da primeira oração, Regina lembrou de vocês. Ok. Vou tirar ele aqui, vou mudar até a cor dele, tá? Pronto. Tira da segunda também, João. Comprou. Ok. Não quero nada disso, eu quero a cor. Vamos botar aqui, ó, azul. Não sei nem se entrou, não entrou, mas tudo bem. Vamos tirar o verbo da primeira oração e você agora tirou da segunda. Comprou. Agora, João, presta atenção. Tirei os dois verbos. Quem é o sujeito da oração? Rebeca e Regina. Ok, então vou pegar o sujeito e vou mudar a cor também, tá? Vou mudar verde. Shhh, silêncio. Assim ninguém vai aprender nada. Quem tiver dúvida falando, ninguém vai aprender nada. Vamos lá, silêncio, por favor. Olha só, João, presta atenção. Te destaquei o verbo, lembrou e comprou. Pessoal de casa também. Destaquei aqui o sujeito da oração, Regina e Rebeca. Vou deixar esperar um pouquinho. Quem praticou a ação de lembrar de vocês hoje? Na primeira oração. O que, tia? Quem praticou a ação de lembrar de vocês hoje? Regina. E quem praticou a ação de comprar uma blusa? Rebeca. Então, os dois praticaram a ação, os dois são sujeitos da oração. Sujeito só tem um núcleo, sujeito simples. Além de receber um nome de sujeito simples, recebe o nome também de sujeito agente. Então, preste atenção. Além de receber o nome de sujeito simples, recebe o nome de sujeito agente. O que é um sujeito agente? É aquele sujeito que pratica a ação. Quem praticou a ação? Regina. Quem praticou a ação? Rebeca. Então, além de ser sujeito simples, ele é sujeito agente. Bom, até aí tudo bem. Até aí eu consegui aprender. Agora eu quero aprender como passar para as vozes verbais. Olha só, João, Oi, tia. presta atenção. Lembrou, pede o objeto direto para mim do verbo lembrar. O que, tia? Pede o objeto direto do verbo lembrar para mim. Vai lembrar? O que a tia vai lembrar é... Você. João, cadê a pergunta que eu te ensinei do objeto direto, que vem desde o ano passado? Não, só avisei. Quem lembrou a você? João, pergunta do objeto direto. Eu não lembro, tia. O quê? O quê? Pergunta do objeto direto. Lembra do ano passado? Lembra desse ano? Regina lembrou o quê? Eu não sei. Ah, tá. Agora você vai fazer a pergunta. Olha só. Pode quem? Olha só. Eu estou fazendo a pergunta. Regina lembrou o quê? Presta atenção. Você me respondeu de vocês. Você me respondeu errado. Quando eu fiz a pergunta de objeto direto, eu não posso ter resposta com preposição. Você me respondeu com preposição de vocês. Professora, mas eu respondi certinho, respondeu errado.
E lembra alguma coisa de alguém. E geralmente de vocês são pessoas. O objeto direto vai ser sempre um objeto, né? Eu posso até colocar, lembrou Maria, lembrou o quê? Lembrou Maria. Gente, Regina lembrou o quê de vocês? Não é objeto direto de vocês? Olha a regência, eu pedi a regência, eu posso ter os dois objetos numa oração. Eu posso ter um verbo, qual é a regência do verbo? Verbo transitivo direto e indireto, ou bitransitivo. Isso aí vocês já sabem. Agora, pergunta de objeto direto, João. O quê? Nasceu o quê? Viveu o quê? Morreu o quê? Você não pode trocar a pergunta do objeto direto. Ele nasceu, ele vive e vai morrer o quê? Você entendeu, né? É para você não esquecer nunca mais da pergunta do objeto direto. O quê? Quando você faz a pergunta o quê, você tem que ter resposta de objeto direto. Você não pode botar uma preposição. Você tem uma preposição aí. Então, vocês vão aprender até o 9º que a preposição é para o objeto indireto. Lá no ensino médio, o professor vai mexer com o objeto direto preposicionado, mas já é outro patamar. Então, vamos lá. Regina lembrou o quê? Não sei. Mas ela lembrou de quem? De vocês. E a pergunta de quem? De quem, a quê, a quem? De quem? Sobre quê, sobre quem? Para quê, para quem? Nasceu, viveu e vai morrer com a preposição. O objeto indireto. Então, tem preposição na resposta? Não é objeto direto, e sim indireto. Bom, voltando. Objeto indireto, eu não posso fazer voz passiva analítica, nem voz passiva sintética. Aí a gente chama logo. Olha só, prestem atenção, esqueçam quem está tentando entrar e não está conseguindo, porque não pertence à sala. Se caso alguém quiser entrar, a Lorena de Gilberto está lá, e vai colocar na sala, direitinho. Né? Não adianta, eu vou ficar interrompendo minha aula para uma pessoa que tem que negar toda hora, então não tem como. Tá? Não pertence à sala. Então vamos lá, prestando atenção aqui, o foco tem que estar aqui. Regina lembrou de quê? De vocês. Tem objeto direto? Não. Então você tem voz passiva analítica? Não. Você tem voz passiva sintética? Não. Eu só vou ter voz passiva analítica e voz passiva sintética se a minha voz ativa tiver objeto direto. Eu tenho uma voz ativa aí, mas eu não posso fazer a transformação. É uma frase normal. Todas as frases verbais estão na voz ativa. Está em movimento naquele momento que eu estou trabalhando. Mas eu não posso passar para a voz passiva, analítica, nem sintética. Então, eu não tenho a voz passiva, porque eu quero. Então, eu tenho voz passiva, a Regina lembrou de vocês hoje? É uma frase normal. Eu posso chamar que é uma ativa, mas com objeto indireto. Agora, eu posso dizer que é uma voz passiva? Posso passar para passiva? Não. Eu não tenho ativa. São 3 vozes. Ativa, passiva e a voz, o que é? Reflexiva. Eu tenho uma ativa, mas não posso passar para nenhuma delas. Agora, a de baixo. Rebeca comprou. Aí eu pergunto, quem tem dúvidas. Rebeca comprou o quê, hein? Olha a pergunta do objeto direto. Comprou o quê? Então, Rebeca, limita-se a responder só o que eu perguntar. Ela comprou o quê? O que ela comprou? Então, eu vou chamar de objeto o quê? Direto, agora sim. Então, a resposta do objeto direto está aqui. Por acaso, uma blusa começa com preposição ou com artigo? Não ouvi. Regina, Artigo. Artigo, não tem oi, preposição. Regina, desculpa Oi. te atrapalhar, Pode, Lorena. mas eu queria que se identificasse o Breno Dias, por favor. Quem é que está com um login de Breno Dias? Se é o Breno da sala. Deixa eu ver. Breno Olá. Dias, por favor. Deixa eu entrar aqui, Lorena. Eu vou entrar nos meus alunos. Breno Dias, cadê sua foto?
minha secretária... peraí, que É só ele falar, dar um oi pra gente aí, pra ver se é ele olha mesmo. só, eu tenho um aluno Breno, mas eu não sei se o nome dele é Dias, não. Deixa eu ver na minha pauta. Meu diário ficou na sala, não é? Não tem. Lorena, Breno geralmente ele tem foto. Nem a foto dele, até de desenhos. Então, não tem nada aqui, não quer se identificar, remove ele da sala. Pode remover. Ô, tia, pergunta pra Renan. Pelo jeito não é ele, não. Muito Não é ele, obrigada. não. Pode estar com o link da sala, mas não é ele. Se fosse Breno, ó, já saiu. Se fosse Breno, ele mesmo abria. Breno não abre. Ele abria e dizia, tia, sou eu. Ele Tá não bom, abria. tia. Obrigada. Desculpa atrapalhar. Nada, amor. Continuando. Vamos lá. Presta atenção. João saiu para o banheiro essa hora? Hora de explicação? Ah, então tudo bem. Pode sair para o banheiro agora, não. Você precisa da explicação. Vamos lá. A Rebeca me deu, não sei se foi a Rebeca que me deu a resposta, que uma é artigo. Ó, Rebeca comprou o quê? Uma blusa objeto direto. Aí ela comprou para quem? Para a Regina. Objeto o quê? Indireto. Ok. Então eu vou fazer uma perguntinha-chave. Você responde para mim, para todos os amiguinhos, para eles saberem o seguinte. Com objeto indireto, eu faço voz passiva? Não precisa, eu já tenho IPV, filho. Eu tô... Então, presta atenção. Com objeto indireto, eu não faço voz passiva. Mas eu faço voz passiva com objeto direto. Gente, olha o silêncio da sala. Por mim, hoje eu estaria aí com vocês. Tá? Eu não pude estar, aconteceu um imprevisto, tudo bem. Mas vamos fazer silêncio, vai aprender, porque a provinha é amanhã. Então, com objeto direto, eu faço voz passiva. Com objeto indireto, não. Então, vamos lá. Vamos passar para a voz passiva. Vamos passar para a voz passiva. Vou descer a frase toda, para vocês compararem. Presta atenção. Vou descer a frase. Olha só. Vou botar tudo para baixo. Vou descer tudo numa folhinha só. Pronto. Agora vamos lá. Vou pegar o objeto direto. Vou pegar o objeto direto da segunda oração. Não vou pegar nada da primeira. A primeira eu não vou pegar porque é objeto indireto. Não quero. Vou pegar o objeto da primeira oração, da segunda oração. Vou trocar o lugar com a Rebeca. Então eu vou começar. Tá? Deixa eu descer mais um lancezinho aqui. Pronto. Vou subir mais um pouquinho para ficar bem à vista. Vou trocar lugar com a Rebeca. Com a Regina eu não posso trocar, porque a Regina tem objeto indireto e não tem objeto direto, então não quero. Eu vou pegar uma blusa. Preste atenção. Uma blusa. Regina sofreu a ação de ser vendida. Rebeca praticou a ação de comprar. Regina uma blusa sofreu a ação. E Regina ganhou. Então, ela não sofreu ação nenhuma, né? Ela não comprou, não praticou a ação e também não sofreu. Então, eu peguei quem sofreu a ação. Uma blusa. Preciso do auxiliar, ser ou estar. Eu falei para vocês, de preferência, o ser, que encaixa melhor. Mas muitas vezes não entra, a gente usa o auxiliar e estar. São os dois permitidos, tá? Nas vozes verbais. Então, vamos lá. Vamos saber em que tempo está o verbo. João, aí que mora o perigo. Em que tempo verbal? Lembra das estruturas verbais? Preciso saber em que tempo, tá? O verbo. Lembra das desinências? Ó, comprou, pretérito perfeito. Eu comprei, tu compraste, ele comprou. Pretérito perfeito. Então, o auxiliar vai ter que entrar no mesmo tempo verbal, no pretérito perfeito, do modo indicativo. Então, qual é o pretérito perfeito do modo indicativo do verbo ser, João? Sabe, João? Fui, foste, foi? Já te dei uma dica, hein? Uma blusa foi. O verbo comprar vai para o particípio. É a única forma nominal que pode ir para o feminino, para o masculino, singular, plural. É o particípio, tá? Gerúndio nem pensar. Infinitivo também não.
Só podemos variar com o particípio. Porque lembra do predicado nominal, que ele faz função também de predicativo? Então, uma blusa foi comprada. Agora, eu vou pegar a Rebeca, não vou jogar a Rebeca no lixo, eu vou colocar a Rebeca como Rebeca é o meu sujeito principal da oração, eu vou colocá-la como agente da passiva. Por Rebeca? Isso, ou por, ou pela Rebeca, ou pelo nome que for masculino, é pelo, feminino pela, ou por para os dois, tá? Uma blusa foi comprada por Rebeca. Agora, eu não vou pegar o objeto indireto e jogar também no lixo, não, gente. Eu tenho que encaixar ou ele na frase, junto com o objeto direto, fazendo função também. Lá dentro, eu vou arrumar um lugarzinho para ele no sujeito paciente, mas não vou classificar ele como sujeito paciente. Ou, então, de preferência, eu vou colocar depois do meu agente da passiva. Vai ficar melhor. Uma blusa foi comprada por Rebeca para a Regina. Pronto. Professora, a senhora passou para a voz passiva analítica? Sim. Quem é a minha voz ativa? A voz ativa é... Rebeca. Só a Rebeca que é voz ativa? E Regina também. Não. Cadê a voz ativa? A voz ativa? Ah, não. Uma blusa. Ah, não. João, voz ativa. É a frase toda. Ah, tá. Ah, tá certo. Cadê a frase toda, João? Uma blusa foi comprada por Rebeca. João, eu quero a voz ativa, a frase toda. Rebeca comprou uma blusa para Regina? A voz ativa. Como é que você sabe se você tem a passiva? Não sei, tia. Como é que você sabe se você tem passiva? Se você encontrar o que na oração? Objeto direto. Um objeto direto. E para que esse objeto direto ele apareça, eu preciso fazer que pergunta ao verbo? O quê? O quê? Antes ou depois? Antes. Depois. Depois para achar o complemento, o objeto direto. E quando eu faço a pergunta antes, eu acho quem? Sujeito. O sujeito. Esse sujeito, quem pratica a ação, vai ser chamado. Qual é a função sintática desse sujeito na voz passiva? Paciente, tia? Não, o sujeito agente que praticou a ação vai ser chamado na função sintática na voz passiva. Na voz passiva, vou chamar de quê? Qual é a função sintática que ele recebe? Objeto direto? Não. Fala, pode falar, Júlia. Agente da passiva. Agente da passiva. O agente da passiva vem sempre acompanhado do por, ou pelo, ou pela. Mas é sempre quem pratica a ação na oração, na voz ativa. Então, olha só, é uma confusão? É, então vamos por etapas. Eu tenho uma voz ativa, preciso primeiro saber quem é um sujeito da oração. Quando eu acabar o sujeito, eu tenho que separar do predicado. Sujeito separado do predicado. No predicado, eu tenho que localizar o objeto direto. Professor, e se eu localizar o objeto direto? Não, esquece o objeto indireto. Ele pode trazer com ele o objeto indireto, mas eu preciso localizar o objeto direto. Se eu não tenho objeto direto, eu não tenho voz passiva. Por que você não tem? Eu não tenho. Eu preciso do sujeito paciente. Se Rebeca ou Regina pratica uma ação, alguém recebe essa ação em cima. Alguém é prejudicado por essa ação. Ou vantajoso, ou prejudicado. Então, quem foi prejudicado por Rebeca? Foi a blusa que foi comprada na loja. A blusa que sofreu a ação. Então, ela que é o sujeito paciente. Agora, a Regina lembrou de quem? De vocês. Mas eu não tenho objeto direto. Então, alguém sofreu a ação provocada por Regina? Não. Regina não praticou a ação em cima de alguém. Regina só lembrou. Então, eu tenho objeto indireto. Ainda tem preposição. Então, eu vou trabalhar a oração, a segunda oração. Não posso trabalhar a primeira. A primeira eu posso trabalhar normalmente. Função sintática normal. Sujeito, Regina, predicado lembrou de vocês. Núcleo do predicado lembrou, objeto indireto de vocês. Posso passar para passiva? Não.
Agora, a segunda eu posso, por causa do objeto direto. Então, na segunda eu tenho uma voz passiva? Tem. Passei para a voz passiva o quê, professora? Analítica. A voz passiva analítica, ela precisa de 2 verbos. O auxiliar ser ou estar e o verbo principal da oração, que é o comprou, no particípio. Tanto no feminino quanto no masculino, concordando com o sujeito paciente a que se refere. Blusa feminino, comprada feminino. Umas blusas foram compradas. Aí, compradas vai para o plural. É isso que vocês têm que prestar atenção, nas concordâncias. Pronto, passei para a voz passiva analítica. Agora a senhora pode passar para a voz passiva sintética? Posso. Como é que você vai passar para a voz passiva sintética? Aí que mora o segredo, João. Verbo principal da ativa. Comprar. Então, vai começar a frase com ele. Comprou-se. Preciso, voz passiva sintética? Você. Comprou-se. Agora, e o restante? Eu não posso botar Rebeca mais na minha oração. Na voz passiva sintética, Rebeca já foi substituída. Tá? Eu vou dizer por quem. Mas eu tenho que colocar o objeto direto da ativa. Uma blusa para Regina. Você vai dizer assim, professora, então na voz passiva sintética, a senhora transformou em sujeito indeterminado? Não. Sujeito indeterminado, eu vou classificar, porque na provinha tem, caiu no trabalho, a função sintática do ser. Sujeito indeterminado, a função sintática do ser é índice de indeterminação do sujeito. A função sintática do ser na voz passiva é pronome passivador. E o pronome ser, para ser pronome reflexivo, é quando o sujeito é a mesma coisa que voz reflexiva. E que é a voz reflexiva? Você pratica ação, recebe ação em cima de você. Então, você olhou o ser no espelho. Ah, então qual é a função sintática desse ser no olhou? Olhou o ser. Peraí, você praticou a ação de chegar até o espelho, olhar para você mesmo. Então, você praticou a ação de olhar e recebeu a ação que você mesmo praticou em cima de você. Você praticou e recebeu. Então, aí é pronome passivador. É raro isso no trabalhinho, tá? A questão do trabalho. A função sintática do ser. Para que eu tenha a função sintática, eu tenho que fazer o que eu estou fazendo. Passei para a voz passiva analítica. Agora eu passei para a voz passiva sintética. Cadê Rebeca na voz passiva sintética? Rebeca está aqui dentro, ó. Ó. Rebeca está dentro do ser. Lembra-se da figura de linguagem de pleonasmo? Dada no caderno? Que é assunto de prova? Por que o pleonasmo literário entra aí? É para substituir os nomes que já foram ditos anteriormente. Para que o texto não se torne cansativo. Nem o contexto, nem as frases, nem o texto redigido pela gente. Senão ninguém tem paciência para ler. Não tem coerência, não tem elemento coesivo. São os elementos coesivos que dão vigor ao texto. Então, a Rebeca está substituída pelo pronome. Terceira pessoa do pronome pessoal do caso oblíquo. Eu vou chamar de pronome passivador, porque está na voz passiva sintética. Então, quem comprou? Comprou-se uma blusa para a Regina. Eu sei que praticou ação? Sei. Rebeca, por cada oração ativa. Sei também que é Rebeca, porque eu tenho o agente da passiva, por Rebeca. Então, eu sei que Rebeca está embutida aqui dentro. Agora, cadê ela? Não aparece? Aparece sim. Ela está dentro do ser. O nome dela foi substituído pelo pronome. É o que eu já falei. Para isso, a gente usa o pleonasmo, né? Para que o texto não fique cansativo. Só comprou, Rebeca comprou. Ai, vai ficar muito cansativo. Então, a gente troca os nomes repetitivos pelos pronomes. Então, presta atenção. Agora, o objeto direto na voz passiva sintética, professora, por que a senhora não tirou? Eu não posso. Ele é sujeito paciente. Ele vai se manter na oração. A única coisa que eu tirei foi o agente da passiva. Porque a voz passiva sintética, ela não traz para mim o agente da passiva. Ela não traz para mim o agente da passiva. Ela tem que tirar. E quem é o agente da passiva? É o sujeito da ativa. Tem que ser retirado. E por quem que a senhora substituiu? Pelo pronome ser.
Qual é a função sintática desse pronome, professora? Tá na prova? Tá. A função sintática desse pronome é pronome passivador. Então, o que nós aprendemos com a partícula ser? 3 funções. Ser apassivador, o ser reflexivo, o ser uma conjunção condicional nas orações subordinadas adverbiais, que a gente tem que fazer revisão também da matéria. Né? Já fizemos um exercício, até o trabalho foi todo sobre a matéria toda que vai cair na prova. E o ser, que a gente vai chamar de quê? Eu posso chamar de pronome. Mas pronome, que é o pessoal do caso obrigo, mas a história não entra na função sintática. Porque o ser, ele tem 9 funções. E a gente está aprendendo aos poucos. Vocês aprenderam 3 funções para ele. 3. Né? Vamos ver se foram as 3? Pronome passivador, reflexivo. E qual outro? Condicional. 3 funções. Ainda tem mais N funções pela frente. Você vai aprendendo de acordo com sua caminhada. Tá? De acordo, ano que vem vocês vão aprender mais. Depois vocês vão aprender lá no ensino médio, até completar as 9 funções, que o Q também tem várias funções. Então, a Rebeca está embutida no C. Aí eu pego na prova e boto assim. Qual é a função sintática desse C, gente? Alguém pode me dar? Qual é a função sintática do C? Vamos lá, rapidinho? Pronome passivador. Obrigada, isso mesmo. A função sintática é pronome passivador. Vamos supor que eu coloque aqui, ó, agora aqui, ó. Olha só, em que voz está essa oração? Uma blusa para a Regina foi comprada por Pedro. Eu tinha botado assim, por Pedro, mas eu posso botar por Rebeca como eu mudei. Então, eu tenho um pronome passivador, uma voz passiva sintética, uma voz passiva analítica. Eu tenho voz passiva sintética, voz passiva analítica. Não tenho outra para dizer. Professora, a senhora tem a voz ativa? Lógico que eu tenho. Se eu tenho 2 vozes, por que eu não tenho a primeira? Então, não posso deixar de fora a voz passiva, voz ativa. E cadê a voz ativa, professora? Rebeca comprou uma blusa para a Regina. Ok? Bom, vamos lá. Agora, preste atenção. Eu vou aqui, ó. Eu vou tirar até o pelo daqui. Vou colocar aqui para vocês assim, ó. Olhou-se no espelho. Ó. Agora eu posso dizer assim também. Vou botar Regina. Vamos colocar olhou-se no espelho. Ó. Tem mudança as 2 orações? Olhou-se no espelho. Regina olhou-se no espelho. Vocês poderiam me dar a função sintática desses 2 C? Função sintática do primeiro e função sintática do segundo, por favor. O primeiro é efetividade e o segundo já tem identificação. Já tem uma. Você me deu a função de índice de indeterminação do sujeito? Hã? Preste atenção. Só em você olhar para as 2 orações. Quem está praticando a ação nas 2 orações? Regina. Uma, sou eu, Regina. E na primeira oração? Quem sabe não sabe, porque Você sabe quem está praticando na primeira oração? Gente, olha só, presta atenção. Presta atenção. Na primeira oração, você não sabe quem pratica a ação. Só que ele ou ela está embutido aqui, ó. Aqui, ó. Ele olhou-se no espelho. Ele olhou ele mesmo. Ou ela olhou ela mesma. Olhou-se no espelho. Ele ou ela. É com esse pensamento que vocês têm que caminhar. Não tem sujeito aqui. Aí você vai dizer assim, é sujeito indeterminado. Verbo na terceira pessoa, é regrinha do sujeito indeterminado. Verbo na terceira pessoa do singular acompanhado da partícula C. Ou terceira pessoa do plural, mas sem a partícula C. Não sei quem pratica a ação, sujeito indeterminado.
Mas eu segui praticação. Ele ou ela olhou, ela mesma, vamos botar ele. Ele praticou a ação de olhar ele mesmo no espelho. Então, ele está embutido aqui, ó. Então, ele tem ó, tem aqui, ó. Então, esse ser é índice da indeterminação do sujeito? Não. Porque o ele está embutido aqui. Então, tem um sujeito desinencial, como vocês gostam de chamar de oculto? Tem. Então, se você tem um sujeito desinencial, você sabe quem está praticando a ação que está embutido no pronome, eu vou chamar a função sintática desse ser de pronome apassivador. Aí eu digo assim, presta atenção. Se você praticou, quem foi que falou? Eu falei. A Renan, vou tirar sua resposta. Se eu sei quem praticou a ação e eu tenho ser, eu vou chamar de pronome apassivador. Mas se você tem um ser voltado, você praticando a ação e sofrendo a ação, eu não vou chamar de função sintática de pronome apassivador. Eu vou chamar de quê, Renan? Hã? Alguma coisa reflexiva. Eu vou chamar de pronome o quê? Acho que é índice. Pronome reflexivo. Renan, presta atenção. Comprou-se uma blusa para Regina. Você sabe quem foi que comprou a blusa para Regina? Foi Rebeca. Ela está embutida aqui, ou então eu posso usar ela comprou. Então, você tem aqui um pronome apassivador. Quando você pratica a ação e sofre a ação, cadê o objeto direto na oração? Renan? Cadê o objeto direto? Não tem. Não tem. Regina olhou o ser no espelho. No espelho eu vou chamar de quê? Adjunta adverbial de lugar. O que eu vou dizer? Não tem objeto direto. Eu tenho preposição em mais o da no. Não posso ser objeto direto. No espelho não é objeto direto, nenhuma das duas. Cada preposição embutida aí. Então, ela praticou a ação e ela recebeu a ação. Então, olhou-se no espelho. Aí você tem um sujeito desinencial. Então, eu tenho um pronome passivador. Mas ele está praticando a ação em cima dele e não tem nem objeto direto para ser pronome passivador. Não tem. Não tem objeto direto, não tem pronome passivador. Então, qual é a função sintática do ser? Pronome reflexivo. Então, pronome reflexivo na primeira oração. Na segunda oração, pronome reflexivo. Na oração anterior, comprou-se uma blusa, tem aqui o objeto direto. O sujeito está praticando só a ação. Então, você tem um pronome passivador. Ok? Vou voltar lá. Olha só. Prestem atenção. Vocês têm 3 funções sintáticas do ser. Vou voltar lá na sala. Eu quero saber o seguinte. Ué, eu mesmo interrompi? Eu quero saber o seguinte. Com essa explicação, deu para aprender um pouquinho a matéria? Deu para tirar as dúvidas? Sim. Vocês vão para o recreio. Eu só vou fechar o fone e a câmera, tá? Mas horário certinho, 10h20, a gente está em sala de novo. Vamos merendar. Eu chego antes de vocês até. Mas vão merendar tudo direitinho. Dúvidas têm que ser tiradas. Que a próxima aula agora vem para a gente orações, tá? Oração e figura. Fiquem com Deus. Eu vou tirar só a gravação e a gente retorna. Pronto.